Paulo, ele sempre foi uma pessoa muito prática na sua vida cristã e na sua forma de ensinar a palavra de Deus. Ele sempre dividia suas epístolas em duas partes. Na primeira parte, ele trazia os assuntos de forma teórica, e na segunda parte da carta, ele aplicava esses assuntos à vida da igreja ou do indivíduo para quem ele estava endereçando aquela carta. E na carta aos Efésios não é diferente. A lição de hoje, a lição de número 12, ela vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. Olha que tema tão importante. Nós entendemos qual que é a nossa posição como cristãos. A gente vem trabalhando isso nas últimas semanas, falando sobre unidade, falando sobre comunhão, falando sobre paciência, mansidão. E agora todos esses ensinamentos práticos serão aplicados na vida da igreja. Hoje nós vamos ver os papéis de cada uma das pessoas dentro da família. O nosso textuário diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. A verdade prática nos diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amados, num tempo como esse que nós estamos vivendo, tanta confusão em todas as áreas, a respeito de tantas coisas, a família não poderia ficar de fora. Então muitas pessoas têm uma visão distorcida hoje do que é família ou do que é casamento. Agora, o projeto original de Deus para a família é que a família iniciasse no casamento. E o casamento deveria ter 3 características muito importantes. Ele deveria ser monogâmico. O homem deveria estar casado e fiel a apenas uma mulher. Segundo, o casamento nos padrões bíblicos, na família tradicional, segundo a palavra de Deus, ele é heterossexual. Ou seja, ele é contraído entre um homem e uma mulher. Terceiro, a visão de Deus para o casamento é que este seja indissolúvel. Nós sabemos que mais do que nunca o divórcio no Brasil e no mundo tem se popularizado. Mas o projeto original de Deus não é esse. Sabemos que existem circunstâncias em que a própria Bíblia concede a liberdade para que a pessoa possa contrair um novo matrimônio. Não vai ser o assunto de hoje, mas eu já quero fazer um adendo acerca disso. Mas o projeto original de Deus é que as pessoas estivessem casadas e que estivessem juntos até que a morte viesse separá-los. Para aí sim, essa pessoa no Senhor poderia contrair novas núpcias. Então, a nossa leitura bíblica hoje, ela está inserida em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo,
e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, o Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós lemos a Tua Palavra e sabemos, Senhor, que ela sempre tem a melhor resposta para aquilo que nós estamos enfrentando ou vivendo. Há uma grande confusão, Senhor, em todo o mundo hoje sobre o que deve ser a família, como ela deve ser composta, como deve ser o papel de cada um dos seus personagens. Porém, Senhor, quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós entendemos que é nela que nós devemos ancorar as nossas decisões e as nossas escolhas, ó Pai, com relação a essa instituição importantíssima que é a família. Ilumina, Senhor, o meu entendimento para compreender e transmitir a Tua Palavra. E ilumina os Teus filhos, Senhor, para receber essa palavra no coração, com alegria, e assim colocar em prática, meu Deus, para que ela possa dirigir os seus passos e as suas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós os cristãos, nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, fé e prática. O que significa isso? O que significa essa expressão tão usada no meio evangélico? Primeiro, a Bíblia é o nosso manual. O que é um manual? O manual é um livro do qual nós tiramos várias orientações para alguma coisa na nossa vida. No caso nosso, a Bíblia é o nosso manual, primeiro, de regra. As regras que nós queremos viver, que nós ensinamos para a nossa família e que nós ensinamos na igreja, elas devem ser extraídas da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é o nosso manual de regra. Segundo, é o nosso manual de fé. É nela que nós aprendemos como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, como nós podemos viver a fé que uma vez nos foi dada, como diz a palavra de Deus. Então a Bíblia é o nosso manual de regra, nosso manual de fé, mas também o nosso manual de prática. E manual de prática em todas as áreas da vida. E a família não poderia ser uma exceção. Então, apesar das várias vozes que nós ouvimos hoje no campo filosófico, no campo do social, né? No corretamente político, você não pode falar disso, você não pode falar daquilo. Quando nós olhamos para a Bíblia, como ela é nosso manual de regra, fé e prática, é dela que nós extraímos as conclusões de como nós devemos tocar a nossa vida. E algumas vezes essas conclusões elas parecem ser arbitrárias com relação à nova pedagogia ou até mesmo à nova filosofia que vai moldando os pensamentos no mundo. Só que se nós quisermos ser cristãos verdadeiros, nós precisamos nos apegar cada vez mais àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, o nosso objetivo geral hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso ele está incluído no projeto divino para a família. Então, o maior interessado em que haja harmonia no lar é Deus, porque família é um projeto divino. Então nós vamos refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, nós teremos aqui orientações para os maridos. Segundo, nós vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Você vai entender que comparação foi essa que o apóstolo fez. E terceiro, nós vamos aprender a orientar a conduta dos pais e dos filhos no ambiente familiar. Porque os dois têm papéis distintos, mas não menos importantes um do que o outro dentro da história da família. Introdução. Nosso comentário aqui. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, queridos, o que nós já percebemos nessa introdução? Como todas as áreas da nossa vida, elas devem ser orientadas pela palavra de Deus, a família não deveria ser diferente. Então, eu preciso olhar para a minha família e pensar como cristão, como Deus gostaria que eu me portasse? Ou qual é a vontade de Deus
para a minha família e para o meu lar? Quando eu começo a responder essa pergunta, eu encontro as respostas nas Escrituras Sagradas, que vão me dar princípios e valores para me conduzir bem a minha casa e conduzir bem a minha família. Eu fico me perguntando, por que será que existe tanto casamento fracassado, até meio dos cristãos, no meio dos cristãos, da Igreja de Deus, nos dias que nós vivemos? É porque muitos dos conselhos da Palavra de Deus, às vezes, não são colocados em práticas. E isso nós vamos ver hoje com uma orientação específica para maridos, para esposas e também para os pais e filhos. Vamos lá para o nosso primeiro ponto, que fala sobre a conduta do crente como marido. Vamos começar falando ao coração dos maridos. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder na família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário deste falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Obrigado, Denise. Então, queridos, o que a gente vê aqui? Quando fala sobre a conduta do crente como marido, vamos começar aí pelos homens. Aqui o primeiro tópico, o primeiro subtópico fala que o papel do marido é ser líder da família. E eu estava estudando sobre esse assunto e eu cheguei a 3 conclusões. Nós, como maridos, como líderes da nossa casa, a gente precisa ter pelo menos 3 características. A primeira é de ser um provedor. O que é ser um provedor? É ser aquele que é responsável por trazer o sustento, o alimento e suprir todas as necessidades da família no aspecto financeiro. Então, todo marido, ele deve encarar o seu papel como líder, primeiro como provedor. A mulher pode ajudar? Pode, não só pode como deve, né? Sempre que puder, nós temos aí várias mulheres que nos últimos anos têm entrado para o mercado de trabalho e algumas até conseguem ser mais bem-sucedidas que seu esposo. Isso não tem isso não é feio, isso não é ruim, pelo contrário, isso ajuda demais. Mas a responsabilidade primária é do homem. Então, como líder da casa, o homem deve ser provedor. Segundo, como líder da família, da casa, ele deve ser protetor. Ou seja, ele deve proteger a sua família. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Deus confiando ao homem a liderança da casa. Então ele deve proteger a família em vários aspectos. Como nós estamos falando do cristão, um dos primeiros aspectos que nós devemos proteger a nossa família é no sentido espiritual. E como é que você protege a sua família? Primeiro, sendo o exemplo. Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ele disse assim: em tudo te dá, por exemplo, dos fiéis. Então, se você for um homem de Deus, você tiver um relacionamento firme com Deus,
e você estiver bem espiritualmente, você vai conseguir, primeiro, liderar a sua casa como provedor, e segundo, você vai conseguir liderar a sua casa como um protetor no sentido espiritual. Nesse ponto, aponta para um terceiro subtópico, que é a questão de eu, no meu papel de liderança, você no seu papel de liderança como marido, ser um educador. Nós não podemos abrir mão do papel que Deus nos deu de educar a nossa casa. Não só no sentido educacional comum, secular, mas principalmente no sentido de transmitir para a nossa família os valores do reino de Deus. Se você olhar para Israel no Antigo Testamento, você vai ver como é importante o papel do pai como líder na visão patriarcal. E nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos precisando que os homens ocupem este lugar. Não importa se você é um obreiro ou não na casa de Deus. Se você é um pai, se você entende que casamento é projeto de Deus, cabe a você liderar a sua família. Primeiro, sendo um provedor. Segundo, sendo um protetor. E terceiro, sendo um educador. Trazendo os valores de Deus para dentro da sua casa, inspirando a sua família a caminhar com Deus, principalmente através do seu exemplo. E aqui esse pai, esse marido, ele é comparado a Deus no sentido, ele é comparado com a pessoa de Jesus Cristo. E diz, da mesma forma que Jesus amou a igreja a ponto de dar a vida por esta igreja, assim deve ser esse marido. Ele deve estar disposto a sacrificar pela sua esposa, se assim for necessário. Alguém já disse que quando o homem ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher não vai ter dificuldades de ser submissa a ele. Segundo ponto aqui, fala que o amor deve ser o elemento primordial dessa relação. Porque o movimento feminista marxista, ele tem a ideia que quando o homem é colocado como cabeça da mulher, ele vai oprimir a mulher. E a visão não é essa. A visão é de respeito mútuo. Aliás, o comentarista coloca aqui que o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. E ele cita João capítulo 13, versículos 34 e 35, que nos diz da seguinte maneira: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscais, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o primeiro lugar onde o amor cristão é provado, não é lá na empresa, não é fora da sociedade, né? Não é na vizinhança, é dentro da nossa casa. E a melhor forma de você provar esse amor é você liderando bem a sua casa e a sua família, no sentido espiritual, mas também no sentido financeiro e econômico. Então você deve ser provedor, você deve ser protetor e você deve ser educador dentro do seu lar, com o seu exemplo, com as suas palavras e com as suas atitudes. E isso remete para o terceiro subtópico aqui, que é o cuidado do marido e da esposa. Eu percebo que alguns casais cometem um erro muito grande. Enquanto são só os dois, a atenção é exclusiva para o cônjuge, normal. Aí quando vem os filhos, é comum você ouvir ou da parte do homem ou da parte da mulher dizendo assim: a prioridade no meu casamento são os meus filhos. Não, está errado isso aí. A prioridade é o seu marido, a prioridade é a sua esposa. Sabe por quê? Filhos crescem, filhos amadurecem, e como ninguém prepara filho para ficar em casa, os filhos vão embora para ter o próprio relacionamento deles e a família a casa deles. Porque a Bíblia fala isso: deixará o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa. Então esse é o curso natural da vida. Se você não amar a sua esposa e não continuar dando atenção para ela, quando os filhos chegarem, sabe o que vai acontecer? Quando os filhos crescerem e forem embora, vai acontecer aquilo que é chamado de síndrome do ninho vazio. Quando os filhos forem embora, você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e você não vai ver uma pessoa que você ama, você vai ver um estranho, você vai ver uma estranha.
Então você, marido, você deve amar a sua esposa antes mesmo de amar os seus filhos. Lógico, deve cuidar, deve valorizar, deve proteger, deve educar, mas deve ter a sua esposa em alta estima, até porque os filhos só existem por causa da união de vocês dois. Então, os filhos não são a prioridade dentro do casamento, a prioridade é o cônjuge. Até porque se vocês dois estiverem bem, vai ser muito mais fácil de vocês cuidarem dos filhos. Agora, se vocês dois estiverem em pé de guerra, vai ser muito difícil vocês conseguirem cuidar dos filhos. Então, tira isso do coração. Não, a minha prioridade é os meus filhos. Não, a prioridade é o seu esposo. A prioridade é a sua mulher. Porque aí sim, vocês estando bem, vocês vão ter condições de cuidar dos filhos. Também não é desprezá-los. Também não é jogá-los ou desprezá-los. Não é isso. Eu estou dizendo que vocês estando bem, vocês estarão muito melhor para cuidar dos seus filhos. Vamos para o nosso segundo tópico? O segundo tópico traz uma orientação sobre a conduta do crente ou das nossas irmãs, que é a conduta da esposa. Vamos lá, segundo tópico. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Desse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. 1. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede com a opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Obrigado, Isa. Então, queridos, em algumas Bíblias a palavra está sujeição. Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Outras versões da Bíblia está sejam submissas. As duas palavras elas têm um significado muito similar, muito parecido. E a palavra submissão significa missão de apoio. Então, quando falamos que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ela deve exercer uma missão de apoio dentro do cronograma de Deus. Então, não é que ela é inferior, pelo contrário, ela quando foi criada, ela foi colocada do lado do homem para que complementasse a sua vida. Sempre que celebro o casamento eu falo isso. Eu digo que a mulher foi tirada do lado para ser companheira, foi tirada de debaixo do braço para ser protegida e foi tirada de perto do coração para ser amada. Então, os homens não confundam a ideia de sujeição ou submissão com escravidão e abuso. Todo homem que ele tenta escravizar a sua esposa, tenta minar a sua liberdade,
tenta diminuí-la, seja com palavras ou atitudes, ele não está agindo como a Bíblia diz. Porque antes da Bíblia nos ensinar que as mulheres devem ser submissas ou sujeitas aos maridos, ela nos ensina que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, como é que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja deixando o seu trono de glória, abrindo mão da sua deidade para se tornar homem, foi obediente até a morte de cruz. Tudo isso por amor a quem? A igreja. Tudo isso por amor a quem? A sua noiva, que a Bíblia chama a igreja de Cristo de sua noiva. Então, se o homem ele amar essa mulher de forma profunda, verdadeira e prática, essa mulher não vai ter problema de se submeter a ele. Agora, quando a mulher olha para a palavra de Deus, ela deve entender que o local da submissão colocado ali por Paulo, orientado por Deus, é um local de proteção. É um local de bênção e não um local de desprezo. É uma posição que Deus deu a ela para que ela complete a missão que foi dada para o casal, que é completar-se mutuamente, afetivamente, emocionalmente, construir uma história junto, construir planos juntos, como diz um amigo meu, construir um império junto, E, enfim, um compartilhar a vida com o outro e assim cuidar dos seus filhos. Então, quando nós olhamos aqui para os comentários, o pastor Douglas Batista, ele coloca que a questão da submissão, ela também é colocada, em outras palavras, no temor de Deus. Ou seja, o homem não deve impor isso para a mulher. Ela deve se submeter de livre e espontânea vontade. Agora pensa, se o homem ama, se o homem protege, se o homem cuida, essa mulher vai ter problemas de ser submissa a ele? Agora pensa, se esse homem maltrata, se esse homem judia, se esse homem fere, se esse homem oprime, essa mulher, por mais que ela lute, que ela queira, ela vai ter dificuldades em ser submissa a esse marido. Então, um papel, ele depende do outro. Um papel complementa o outro. Eles não são antagônicos, mas eles são complementares dentro da dinâmica do lar e da família. Aqui fala que a condição da mulher cristã na cultura judaica, ela era tratada como uma mercadoria. Alguns homens, quando eles oravam, eles davam graças a Deus de não ter nascido cachorro, de não ter nascido gentio e de não ter nascido mulher. Então, havia um desprezo muito grande pela mulher. Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, ele deu para as mulheres uma posição de honra, porque a maioria dos mestres daquela época não tinha mulheres no seu rol de discípulos. E Jesus trouxe várias mulheres para o ajudar no seu ministério terreno, provando que a mulher tem um grande valor, sim, dentro do projeto de Deus. Já no Antigo Testamento, o sábio Salomão, ele disse o seguinte: aquele que encontra uma esposa encontrou algo bom e alcançou a benevolência do Senhor. Então você deve ver a sua esposa, você deve encarar a sua companheira como um privilégio que Deus te deu. Agora, esposa, você deve encarar o seu marido como uma bênção de Deus na sua vida, como alguém que Deus colocou na sua vida para abençoar você, te proteger, te amar e juntos vocês se completarem mutuamente e juntos servir ao Senhor e, se tiverem, cuidar com todo amor dos seus filhos, ok? Nós vamos aqui para o terceiro tópico, onde vai falar sobre a conduta do crente como filho. Agora vamos falar do papel dos filhos e dos pais. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais.
A explicação para essa palavra é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Obrigado, Elisa. Então, falando aqui sobre a posição de pais e filhos, o que nós entendemos? Primeiro, é responsabilidade dos pais admoestar e disciplinar os seus filhos. Olha a definição que a gente tem aqui, ó. A palavra de Deus fala que nós devemos criar os filhos em toda doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina, ela significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Gente, para pensar. As pessoas que mais sofrem no ambiente corporativo são as pessoas indisciplinadas. São as pessoas que têm dificuldade de obedecer regras, de obedecer doutrina. Então, quando nós nos tornamos pais, nós devemos entender que é nossa responsabilidade doutrinar os nossos filhos. Ou seja, treiná-los e desenvolvê-los para a vida. Primeiro, para a sua vida com Deus e segundo, para a sua vida na sociedade. A segunda palavra que Paulo usou é admoestação. E essa palavra no grego quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Ou seja, é papel dos pais mostrar para os filhos, ó, esse caminho aqui parece ser um caminho bom, mas como disse o sábio Salomão, o final desse caminho é morte, é destruição. E qual que é o papel dos filhos? O papel dos filhos, irmãos, é obedecer, é honrar, como está sendo colocado aqui também pelo apóstolo Paulo. O que nós entendemos hoje? A morte precoce de muitos jovens, a destruição iminente de muitos adolescentes, a gravidez indesejada da mais tenra idade, com 12, 14, 16 anos, fora do casamento, tem sido muito presente nessa sociedade porque ela tem descumprido essas duas regras que Deus colocou para a proteção dos próprios filhos, que é a obediência e a honra. Quando não existe obediência e não existe honra, é porque não se cumpre doutrina, não se cumpre admoestação e não se cumpre disciplina. E aí vem o sofrimento. Então, todas as vezes que Deus estabelece um princípio, é para proteger. Os princípios de Deus são moderadores, são protetores da nossa vida. Porque aquele que nos criou sabe o que é melhor para o nosso viver. Então, o Brasil é um dos países onde mais se morre adolescente e jovem. O número de mortes entre 14 e 28 anos no Brasil, principalmente nas grandes capitais brasileiras, é uma coisa assim horrenda. São números de guerra. Agora, por que acontece isso? Porque na maioria das vezes está faltando a honra e está faltando a obediência aos pais. Agora, outra coisa que nós devemos entender também. Nós não podemos confundir aquilo que se tornou comum com aquilo que é normal. Vou repetir. Nós não podemos nos acostumar e achar que aquilo que se tornou comum é normal. Todas as vezes que nós vamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, eles são confrontados com os valores do reino de Deus e eles percebem que a sociedade ao seu redor, numa grande parte, não tem aqueles mesmos valores, porque os valores são outros, porque houve uma inversão de valores.
Então, quando você admoesta um filho, ou quando você traz a doutrina bíblica para um filho, ele acha que você está exagerando. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nos últimos tempos, muitas coisas que são ruins, que são destruidores da moral, da ética, do bom comportamento, se tornariam comum no meio da sociedade. Só que mesmo tornando-se comum, isso não é normal, isso não é natural. Não é normal um jovem, um adolescente com 12, com 13, com 14 anos, já está se embebedando, está usando drogas, está fazendo uso exagerado da sua liberdade, passando a madrugada em um baile funk. Então nós como pais, nós temos que entender que é o nosso papel sim, impor limites para os filhos enquanto eles estiverem debaixo da nossa tutela. Agora, no dia que os filhos, eu digo isso para os meus 3 filhos, eu tenho um que tem 12, uma que tem 14 e a outra que tem 20 anos de idade. Eu costumo dizer, no dia que vocês quiserem viver a vida de acordo com seus valores, sem respeitar, sem honrar e sem obedecer pai e mãe, é hora de vocês pegar o bonezinho de vocês e viver a própria vida. Porque se você não disciplina um filho, a tendência vai ser os outros filhos se inspirarem no rebelde. Então cabe a você, pai, cabe a você, mãe, estabelecer os limites dentro da sua casa. E não aceitar aquilo que se tornou comum no mundo, se tornar comum e natural dentro da sua casa. Então, muitas das vezes, você faz todo o seu papel. E mesmo assim os filhos têm a liberdade diante de Deus, diante dos homens, de seguir outros caminhos. Aí a culpa não é sua, a culpa não é minha, a culpa não é nossa. Mas nós temos que entender o seguinte, é nosso papel ensinar. E é nosso papel, quando for necessário, disciplinar. Agora, se os filhos chegarem num ponto que eles não querem mais respeitar pai e mãe, é hora deles seguirem o caminho deles. Por mais duro que isso seja, eu não vou dizer que você não deve acolher um filho quando ele tropeça, quando ele erra, porque o perdão faz parte da história. O próprio Deus ensina que nós devemos perdoar como Ele perdoa. Agora, queridos, nós não podemos acoitar os erros. Quando nós aceitamos os erros como se fosse algo normal, nós estamos contribuindo para a destruição dos nossos filhos e dos valores cristãos no seio da nossa família. Que Deus nos ajude nesta grande empreitada, que é ser uma família segundo os valores de Deus e os princípios da palavra no século 21. Vou dizer para você, é difícil, mas não é impossível. É difícil você ter uma família orientada pela palavra de Deus, mas não é impossível, porque o maior interessado em abençoar a sua casa, a minha casa e as nossas famílias é o próprio Deus. Amém? Nossa conclusão aqui diz assim, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, dentro dos valores do reino de Deus, dentro do projeto divino, cada um tem o seu papel. O pai, a mãe, os filhos, o esposo, a esposa. Que Deus abençoe ricamente o seu lar e a sua família. Que sua casa seja um espaço de bênção da parte do Senhor. Que aí a sua família possa crescer saudável em todos os sentidos, espiritual, moral, emocional. Que a glória de Deus possa estar sobre a sua casa. Amém? Vou ler aqui o nosso questionário, as respostas das questões, para depois a gente orar para encerrar. Primeira questão: qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Na Bíblia, a ordem de autoridade, resposta, é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Essa é a autoridade. O pai está lá em cima, depois vem o seu filho, depois vem os homens e depois vem as mulheres dentro do projeto da família.
2. Como foi o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, e assim deve ser o amor do esposo para com a sua esposa. O que as Escrituras ensinam a respeito da sujeição? As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, essa sujeição não deve ser arbitrária, ela deve ser em amor, tanto da parte do marido quanto da parte da sua esposa. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? O conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Ou seja, a mulher não é um ser inferior. A mulher é um ser criado, também à imagem e semelhança de Deus, e deve ser respeitada e honrada. E a Bíblia diz ainda que ela é chamada de vaso mais fraco, e deve ser cuidado, mais fraco no sentido emocional, no sentido que deve ser protegida pelos maridos, que tem isso como uma norma vinda de Deus. E quinta e última questão, como os pais devem criar seus filhos? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, ok? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse ensinamento e que o nosso lar possa ser aquilo que Deus projetou e planejou. Irmãos, sexta-feira a nossa live vai ser feita pelo pastor Eduardo Costa, ele estará com a sua família lá, e ele vai trazer uma pessoa para dar um grande testemunho, que é a nossa irmã Clécia. A Clécia tem um testemunho maravilhoso de Deus e ela vai usar a nossa live da próxima sexta-feira, ela congrega conosco, é uma das minhas alunas ali na Escola de Educação Teológica e ela vai falar do que Deus fez na vida dela. Você não pode perder, e se eu fosse você, eu chamava outras pessoas para ouvir o testemunho da Clécia no culto de sexta-feira que o pastor Eduardo Costa vai ministrar para nós, ok? E no domingo às 18 horas, estamos na igreja orando com o culto da família e às 18h30 nós começamos com a nossa live, ok? Eu vi o jornal hoje durante o dia, estou feliz porque os hospitais de campanha em São Paulo estão cada vez mais... Está diminuindo o número de pessoas que estão indo ali. Isso é sinal que, pelo menos na nossa capital, a pandemia está sendo vencida. Então vamos continuar orando, vamos continuar servindo ao Senhor e pedindo graça a Deus para vencermos este momento todos juntos. Vamos orar, já tem vacinas aí sendo testadas para que em breve a nossa vida possa voltar à normalidade. Mas enquanto isso, cumpra a sua parte. Vai sair de casa, use máscara, ok? Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo ensinamento da tua palavra desta noite. Quero te louvar pela vida de cada uma das pessoas que nos acompanhou e aqueles que vão nos acompanhar depois, ó Pai querido, através desse vídeo que será postado lá no YouTube. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida de todas aquelas pessoas que nos seus lares, nas suas famílias, estão lutando para viver dentro do teu projeto, Pai. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, abençoa esse esposo, abençoa essa esposa, Senhor. Abençoe esses filhos. Que cada um de nós possamos entender o nosso papel bíblico, Senhor, e assim viver segundo os valores da Tua Palavra. Sou grato a Ti por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite, e eu peço que o Senhor complete a obra em cada vida e em cada coração. Abençoa a família de cada um dos membros, obreiros e congregados, ó Deus, da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Que nós possamos, Senhor, em breve estar todos reunidos novamente, para louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Visita cada lar, cada família, de uma forma rica e toda especial. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe sua vida ricamente, te dê um restinho de semana abençoado aí, que a glória de Deus seja sobre a sua casa e o seu lar, ok? Compartilhe essa live com outras pessoas aí, vamos juntos compartilhar o reino de Deus. E se você puder, vá lá no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, porque em breve, se Deus assim nos der graça, estaremos transmitindo os cultos também por aquela plataforma que é o YouTube. Nós precisamos chegar a 1000 inscrições e você pode nos ajudar, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam Amém.